A hipótese qual é? O L é quem? O L é o limite de f de x com x tendendo a p. Tenho eu, então, o seguinte. Além disso, o L é o limite de f de x com x tendendo a p. O que é que significa isso? Significa o seguinte. Dado epsilon maior do que zero, existe o quê? Existe um delta 2 maior do que zero, tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a p. Então, existe um delta, dado epsilon maior do que zero, então, dado epsilon maior do que zero, existe um delta 2 maior do que zero, tal que x no domínio de f e x menos p menor do que delta 2 maior do que zero, implica f de x menos L menor do que epsilon. Em outras palavras, como L é o limite de f de x com x tendendo a p, eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de p. Quem é aluno do bacharelado em matemática, ele levanta o braço, por favor. Tá? Isso tem que ser, isso em algum momento tem que passar a ser extremamente natural para vocês. Se vocês querem, tá? Querem ter sucesso num curso de bacharelado em matemática. Essa é uma das definições que tem que estar na massa do sangue. Entendido? Tá? Então estudem o suficiente para que essa definição seja a definição natural para o limite de uma função num ponto. Ok? Então, tá aqui. Daí, já usei um daí assim, escolhendo delta igual a quê? Ao mínimo de delta 1 e delta 2. Já escolhi o delta igual ao mínimo de delta 1 igual a delta 2. Tem-se, primeiro, que o delta é positivo. Por quê? Porque o mínimo de dois números positivos, o menor entre dois números positivos, ainda é um número positivo. E o seguinte, x no domínio de G e x no domínio de G e x menos p menor do que delta, maior do que zero, implica duas coisas. Primeiro, como o delta é o mínimo desses dois, a distância de x a p é menor do que delta 1, ou seja, o x pertence a esse conjunto. Então, primeira coisa, o x pertence a quem? A esse conjunto aqui, ao conjunto P menos delta 1, P, união P, P mais delta 1. X pertence a esse conjunto aqui, que está contido aonde? No domínio da F. Tá certo? Só uma coisa aqui, esqueci, cometi um erro terrível nessa definição, tá? Vou refazer. Então, vocês não entenderam, porque eu cometi um erro, não foi proposital, para ver se vocês estavam entendendo, não foi com isso, eu errei mesmo, tá? Mas vou voltar a ela e vou refazer. Nós dizemos que f e g coincidem em A quando as duas funções estão definidas em A, isto é, o A
está contido não só no domínio da F. A está contido no domínio da F, intersecção com o quê? Com o domínio da G. E você tem essa igualdade. E as duas coincidem em todos os pontos. Entendido? Eu constatei erro meu. Esqueci disso. Nós dizemos que F e G coincidem em A quando o A está contido na interseção dos dois domínios, isto é, as duas funções estão definidas em A e elas têm os mesmos valores, qualquer que seja x pertencente ao conjunto A. Entendido? Então, entendido isso, corrigido. Então, o que é que quer dizer F e G coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P? Então, o que é que está faltando aqui? Hein? Me corrijam. Eu corrigi isso, agora eu quero que você corrija isso aqui. Ah, muito bem. Existe uma vizinhança aberta e estrita de P, contida onde? Contida onde? Na intersecção dos domínios. Na intersecção dos domínios. Tá? E o que, hein? As funções, o valor f de x é igual ao valor de x, qualquer que seja x, nesse conjunto. Tá? Então, de novo, nós dizemos que f e g coincidem no conjunto A quando as duas funções estão definidas em A, isto é, o A está contido na intersecção dos domínios e f de x é igual a g de x, qualquer que seja x pertencente a A. Sabe como é que eu percebi o meu erro? Quando eu cheguei aqui nessa demonstração. Vim aqui nessa demonstração. O erro no enunciado, tá? Então, de novo, vamos lá, para ver se esquece o que estava antes. Nós dizemos que f e g coincidem no conjunto A quando as duas funções estão definidas em A e o valor f de x é igual ao valor de x, qualquer que seja x pertencente a A. Então, se a hipótese é que f e g coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, então, existe uma vizinhança aberta e estrita de P dessa forma, aonde as duas funções estão definidas e o valor f de x é o valor g de x, qualquer que seja x, nessa vizinhança aberta e estrita de P. Então, vamos lá. Então, tá? Diante de e o fato do L ser o limite de f de x com x tendendo a P, diz que existe um delta2 positivo, tal que essa implicação é verdadeira. Diego. Você escolhe o delta mínimo para ele. Vamos lá, por que eu escolho? Por que eu escolho o delta, o mínimo entre delta 1 e delta 2? Por quê? Porque o delta é maior do que zero. Primeira coisa. E se o x está no domínio da G e x menos p é menor do que delta, então o x está nesse conjunto, porque a distância de x a p é menor do que delta 1. Por que é menor do que delta 1? Porque o delta é menor ou igual ao delta 1 e é menor que ou igual a delta 1 e é menor que ou igual a delta 2. Então você tem isso aqui e você tem o seguinte, e x menos p é o quê? É menor que o delta 2, que é menor que é maior do que zero. Tá certo? Mas isso garante o seguinte, ó. Tá certo? Isso garante, olha, se o x está aqui dentro, o que é que eu tenho? O valor f de x é igual a quê? A g de x, certo? Que é a minha hipótese aqui. E olha, se o x menos p é menor que delta 2 e maior do que zero, o que é que acontece, tá? Então você tem isso aqui, eu vou escrever bem direitinho. Tá? Então isso implica o quê? Isso implica que x pertence a esse conjunto aqui,
P menos delta 1, P, união Q, P, P mais delta 2. Tá? E o que, hein? O P mais delta 1. Por quê? Porque eu errei de novo. Tá? E o x menos P é o quê? É maior do que 0 e é menor que o delta 1. Mas isso garante o seguinte. Se o x está aqui dentro, tá? Se o x está aqui dentro, o que é que eu tenho? O x está onde? O x está no domínio da F, claro, porque esse conjunto está contido na intersecção dos dois domínios. Nesse conjunto, as duas funções são iguais, ou seja, f de x é igual a quê? A g de x. Tá? Tá bom? E por que o x menos p é menor do que delta 1? Tá? Como o x está no domínio de f e o x menos p é menor do que delta 1, o que é que acontece? É menor do que delta 2, desculpa. Menor que delta 2. Delta 1 é verdade, mas eu quero delta 2. Por quê? Porque o delta é o mínimo. Então, se o x menos p é menor do que delta, x menos p é menor do que delta 2 em módulo, e maior do que 0. Mas aí olha o que você tem. O x está no domínio de f, x menos p em módulo é menor do que delta 2. Então, o que é que eu tenho? F de x menos L é menor do que epsilon. Mas isso garante o seguinte, gente. F de x é igual a g de x. Então, se f de x é menor do que epsilon, o que é que eu tenho? G de x menos L. F de x é menor que epsilon? Não. F de x menos L em módulo é menor do que epsilon. Estou comendo palavras. Então, o que é que você tem? G de x menos L em módulo é menor do que epsilon. Aí façamos uma releitura do que eu consegui. Eu consegui o seguinte, ó. Dado epsilon maior do que 0, existe um delta positivo, tal que x no domínio da G e x menos p em módulo maior do que 0, menor do que epsilon, implica o quê? G de x menos L menor do que... Desculpe. X no domínio da G e x menos p em módulo maior que 0, menor do que delta, implica o quê? G de x menos L menor do que L. Isto diz o quê? Que o quê? Que L é o limite de G de x com x tendendo a P. Pronto, acabou. Isto diz o quê? Que L é o limite de quem? De G de x com x tendendo a P. E acabou a demonstração. E agora vamos usá-la, tá? Vamos usá-la. Ó, mas antes de usá-la, eu gostaria que vocês tivessem um entendimento geométrico desta proposição. Então, de novo, como eu errei aqui, vamos de novo. Nós dizemos, agora certo, né? Mais uma vez certo. Nós dizemos que duas funções coincidem num conjunto A quando as duas estão definidas em A, isto é, o A está contido na interseção dos dois domínios e o valor f de x é o valor g de x, qualquer que seja x em A. Dito isso, esqueço o que tinha antes, tem a seguinte proposição: sejam f e g funções, P o número real, L o número real. Se f e g coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, e L é o limite da f em P, então a L também é o limite da G em P. Por quê? Admito as hipóteses. Então, se as duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, então existe um delta1 maior do que 0, tal que essa vizinhança aberta e estrita de P está contida nos dois domínios e as duas funções coincidem nessa vizinhança aberta e estrita de P. Além disso, como L é o limite da F em P, dado epsilon maior do que 0, agora que vem
você mostrar que L também é o limite da G, tá? Então, dado F maior do que zero, existe um delta 2 maior do que zero, tal que esta implicação é verdadeira. Que implicação? X no mínimo da F. E esse módulo menor do que delta 2 maior do que zero implica isso aqui menor do que F. Assim, escolhendo delta igual ao mínimo de delta 1 e delta 2, primeira conclusão, o delta é positivo. E daqui para cá, esta implicação daqui para cá é que vai mostrar que o limite da G em P também é L. E como eu a consigo? Consigo da seguinte forma. Se X está no domínio de G e X menos P em módulo é maior do que zero, menor do que delta, como o delta é menor que ou igual a esses dois números, então o X pertence a esse conjunto. Tá claro? Tá claro? E você tem também essa desigualdade. Porque o delta, pela escolha do delta. Aí, essa pertinência aqui diz que X está no domínio da F. Não só isso, o F de X é igual a G de X. Por quê? Porque as duas funções coincidem nesse conjunto. Se coincidem nesse conjunto, o X também está no domínio da F. O valor F de X é igual a G de X. E, por causa disso aqui e do fato do X estar no domínio da F, você vai ter, por causa desta implicação, que esse módulo é menor do que F. Mas quem é F de X? Com X no domínio da F, nessas condições aqui, está aqui. Quem é F de X? Está aqui. F de X é G de X. Então, acabou, morreu. Tá certo? Agora, você precisa ter, é necessário que você tenha uma interpretação geométrica do que está acontecendo. O que significa geometricamente, o que significa geometricamente esta igualdade? L é o limite de F de X com X tendendo a P. Quando eu falo o que significa geometricamente, eu estou perguntando o que significa isso em termos do gráfico da F, tá? Do gráfico da F. Significa o seguinte, tá aqui o eixo das abscissas, tá aqui o eixo das ordenadas. Suponha, sem perda de generalidade geométrica, que o P está aqui e que o L está aqui. Tá? Então você tem o ponto o quê? Você tem um ponto aqui, você tem um pontozinho aqui, que é o ponto PL. E vou desenhar ele aberto aqui, um pontinho aberto, porque esse ponto não precisa estar no gráfico da F. Porque em nenhum momento é dito que o P pertence ao domínio da F. Tá? No cálculo do limite de uma função no ponto, o ponto não precisa pertencer ao domínio da função. Ele precisa ser o quê? Ponto de acumulação. E, em algum momento, eu disse aqui que o ponto P é ponto de acumulação? Não. Mas, daqui para frente, toda vida que eu fizer menção ao limite de uma função num ponto, já está implícito que esse ponto precisa ser ponto de acumulação. Não faz sentido fazer menção ao limite de uma função num ponto se o ponto não é ponto de acumulação do domínio dessa função. Então, não vou mais ficar botando P no domínio de F, linha não. P é o número real. Se eu estou calculando o limite de F em P, necessariamente o ponto P precisa ser ponto de acumulação do domínio dessa função. Tá certo? Tá bom? Então, tá aqui o gráfico da F, Suponha que o gráfico da F seja essa coisa, esse aramezinho aqui,